poderiam reforçar o Fluminense para a temporada 2023, a Central Fluminense segue trabalhando, segue analisando, segue pesquisando jogadores que poderiam agregar e muito ao time atual do Fluminense para 2023. Sou o Daniel Leinardi, prazer, sou da Central Fluminense, esse é o Felipe Capuano também, somos a Central Fluminense que, o nome já diz, né? Centraliza todas as informações, as melhores e mais importantes, todos os dias aqui, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, Daniel, bom dia para a galera que está nos assistindo. Nesse vídeo aqui, vamos mudar um pouco o nível, vamos falar um pouquinho mais de grife nesse vídeo, né? Vai rolar um pouquinho mais de grife. Jogadores, tem 2 jogadores aqui, ó, que a gente já ouviu falar bastante deles na Europa, estão um pouco em baixa, poderiam ser interessantes para o futebol brasileiro, ou seja, salários não estão tão altos. É um jogador com passagem por seleção, tem uns números interessantes na última temporada também. Capuano, vamos parar com a sacanagem rapidinho aí? O torcedor do Fluminense adora uma grife, né? Claro, pô. Adora uma grifezinha. Então, ó, já vou pedindo pra galera se inscrever no canal, deixar o like, ativar as notificações para valorizar o nosso trabalho, pra gente continuar nesse conteúdo bastante interessante, nesse pós-temporada, até virar o ano aí, até fechar a janela. A gente vai trazer todas as negociações do Fluminense, especulações, jogadores de fim de contrato. A Central Fluminense está aqui para isso, né, Capuano? E agora tem um merchanzinho do parceiro oficial, correto? É isso, Daniel, porque aqui, ó, Copa do Mundo, aqui, ó, jambrolhando aí, cheio de jogo, e a galera tá doida para fazer uma aposta, né? E eu, particularmente, estou apostando pra caramba, Daniel, toda hora. E a gente aqui, como parceiros da 1xBet, parceiros de vocês, vamos botar vocês na cara do gol. Conheça a 1xBet, vai estar aí no comentário fixado o link da 1xBet para você criar a sua conta, e utilizando o cupom CENTRALFLU, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, se você depositar R$100, a 1xBet te dá mais R$100 aí de bônus para você fazer. Tem uma banca maior para fazer a sua fezinha, né? E se divertir ao longo da Copa do Mundo, enfim, do ano que vem, das outras competições, porque tem um monte de coisa para apostar, né? Não é só futebol, não é só Copa do Mundo. Tem tudo na 1xBet para você apostar. Olho no comentário fixado, não dá mole e vem com a gente. Absurdo, né? Então vamos lá começar a falar, Capuano, sobre reforços no Fluminense, gringos aí que vem em baixa, 2, mas tem um que tá em alta. O Capuano vem jogando com regularidade e também tem aquela questão do contrato, né? Pode assinar no dia 1º de janeiro. Primeiro nome, Capuano, é um pouco conhecido do público brasileiro, é verdade, mas é um cara que tem qualidade, Capuano, de uma posição que o Fluminense está atrás, que é o jogador atacante de lado de campo. Você vê essa necessidade no Fluminense também? Daniel, vejo a necessidade, e esse aqui é um jogador que ele tem uma característica que é um pouco diferente do que a gente costuma ver no Fluminense, até no futebol brasileiro. Ele é aquele atacante de lado, mas que pisa muito na área para finalizar. É um ponta mais artilheiro. Estamos falando de Roger Martínez, colombiano de 28 anos, que está no América do México. Está no América do México, seu contrato se encerra em 30 de junho de 2023, portanto, a partir de janeiro, pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Isso é importante, Daniel. Os números estão na tela. Nessa temporada ele não está com tanto espaço. Está jogando pouco, mas olha aí, números muito interessantes. 9 jogos, só 3 como titular. 3 gols, 2 assistências, uma grande chance criada e 80% de acertos no passe. Cara, se ele por esses números aí, Capone, não está jogando, eu quero saber quem é o titular para me indicar para o Fluminense. É verdade, é verdade. O titular deve ser o Pelé, né? Deve ser o Pelé o titular, porque ele é um jogador que, de fato, né? 3 gols e 2 assistências em 9 jogos, isso é muito relevante. Mas ele tá perdendo espaço lá no Vila Real, não tem tanto espaço. Nos últimos jogos, é bem verdade, andou atuando. Tá? Os últimos jogos ali, até parar para a Copa do Mundo, os últimos jogos tem registro aqui, ele foi titular em todos, mas na última temporada ele já também não foi titular absoluto, jogou só 17 jogos, começando 9 como titulares. E por incrível que pareça, Daniel, curiosamente ou não, nessa temporada os números estão até melhores do que na última temporada.
porque ele tem 5 participações em gols nesses 9 jogos. Na temporada passada foram só 3 gols marcados e nenhuma assistência. É importante falar, né, sobre o Roger Martínez, revelado no Racing Clube da Argentina, tem passagem pelo Vila Real, né? Jogou no futebol chinês também, ó. Quando ele saiu do futebol chinês, o Capuano, o Vila Real pagou 14 milhões de euros para ele. 14 milhões de euros. É um valor muito alto. E o América, lá na temporada 2018-2019, pagou 8 milhões e meio de euros para ter o Roger Martínez. Então, era um jogador muito valorizado, que não está tendo muita sequência agora no América. Jogou no Vila Real, como falei, jogou no futebol europeu, no futebol chinês. Era um cara muito valorizado. Ele já teve um auge legal no futebol. Só que, né, Capuano, é aquilo, né? Um cara que já mostrou potencial, hoje está em baixa, é um cara que pode sim agregar e muito ao Fluminense, cara. Não, eu concordo, Daniel. E ele tem essa característica que é mais rara. É um cara que joga aberto, pode jogar por dentro também, é bem verdade, mas sabe fazer gol. Eu acho que isso faz falta aqui no futebol brasileiro. A gente geralmente tem pontas, né, que tem que escolher entre driblar e correr e fazer gols. O Roger Martínez não, é um jogador destro, né, que corta da esquerda para dentro, para finalizar. Isso é muito interessante. Eu tô dando uma olhada nos números dele, o Capuano. Ele sempre mantém essa média aí de 8 participações, 10 participações para gol na temporada. Não é um número ruim para um atacante de lado, né? A gente tem que levar em consideração também a questão de nível das ligas que ele jogou. O futebol chinês, né? Não é a liga de maior desempenho que a gente vê. Pô, o cara meteu 30 gols no futebol chinês, vai chegar aqui e vai deitar. Mas é um cara com passagens importantes, Vila Real, América do México, futebol chinês, revelado no Racing, tá em baixa hoje, mas essa característica que você falou, Capuano, é muito interessante, do ponta fazedor de gols. E vamos combinar aqui, Capuano, Fluminense, e foi tendência nas janelas anteriores, pega a maioria dos jogadores em final de contrato, ou acabou o contrato. Então, é um jogador que pode entrar nesse parâmetro aí do Fluminense, porque a gente não tem muita grana para fazer investimento e tirar jogador de qualquer clube que seja, Capuano. Exatamente, Daniel. É por aí, cara. O Fluminense tem que buscar essas oportunidades. Vamos falar de outro jogador? Esse sim, acho que teve até um destaque maior, de jogador de seleção argentina também, que é o Javier Pastore, que tá no Elche. E aí, Capuano, queria saber de você. Pastore, tem vaga no Fluminense? Renderia no futebol brasileiro? Daniel, o Pastore é o tipo de jogador que eu acho que muitos clubes brasileiros poderiam ficar de olho com esse contrato se encerrando com o Elche. E, cara, é aquele jogador de parar aeroporto. O Pastore nunca foi o que se pensava dele. Eu concordo. Mas é um jogador acima do nível do futebol brasileiro. Ele foi uma das primeiras contratações milionárias do PSG, né? Estava no Palermo, foi para lá, jogou muito tempo no PSG, depois foi para Roma também, agora está no Elche aí. É um meia criativo, acho que poderia ser muito interessante para o Fluminense ficar de olho. É o tipo de contratação que dá uma elevada na autoestima do torcedor. Como foi a do Ganso quando chegou. O Ganso demorou até jogar a bola, mas chegou dando aquela elevada na autoestima. É uma contratação de risco, porque é um jogador que já está agora jogando no Elche, já teve problemas de lesões na carreira, etc e tal. Mas é o tipo de contratação que empolga a torcida. O Pastore seria a contratação que empolga a torcida. Você parar para pensar, o Pastore, aquele Pastore, isso aí empolga a galera. E eu acho que mais do que empolgar, ele tem futebol para jogar aqui no futebol brasileiro, para deitar com a camisa do Fluminense. Tá jogando, tá nativa, tá jogando na Liga Espanhola, é verdade, que é no Elche, um clube, né, que não é um dos principais da Espanha, mas tá nativa, joga né? a primeira divisão. Joga a primeira divisão. Então, um cara que tá na primeira divisão da Liga Espanhola, que talvez seja aí a segunda melhor liga do mundo, a segunda melhor liga europeia. Eu vou dizer que é a melhor, inclusive. Tem gente que pode dizer que é a melhor. É uma coisa significativa. A gente sabe que o nível brasileiro, assim, eu acho que o nível brasileiro da Liga Brasileira já foi mais ruim, né?
Mas aqui é um nível menor que a Liga Espanhola. Talvez no Fluminense do Fernando Diniz, que prioriza a posse de bola, Pastore é um jogador técnico, tem um entorno bom aqui do Fluminense, John Arias, Germancano, Paulo Henrique Ganso, André, Martinelli, ou algum reforço que o Fluminense pode trazer para 2023, o Pastore poderia sim render e muito. Concordo com você, é o tipo do jogador que animaria a torcida ficaria super empolgada, porque é um cara que já mostrou muito futebol, já jogou na seleção argentina, já jogou no PSG milionário. A memória do futebol do Pastore é muito viva, né? De quem acompanha futebol há bastante tempo. Isso seria legal de ter no Fluminense, mas obviamente tem que chegar e jogar bem no Fluminense. 33 anos, não é tão velho também, dá não para é chegar tão e jogar. velho, importante também, né? Bate bem na bola. Seria interessantíssimo ter no Fluminense aqui. Capuano, quer falar mais alguma coisa sobre algum desses jogadores? Não, Daniel, é isso. Assim, são opções interessantíssimas para o Fluminense. Tem a questão do limite de estrangeiros. Eu acho uma pena o Fluminense gastar limite de estrangeiros com um chinês que nasceu no interior de São Paulo. É uma pena que o Alan conte como estrangeiro. Né? E o Michel Araújo, assim, não me convence para ser essa vaga. Sabe que eu já não gosto muito, né? Enfim, nomes, opções para agregar no time do Fluminense temos. Aí tem que rolar a melhor gestão possível. É isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, é sempre muito importante nos ajudar a continuar crescendo. Deixe seu comentário sobre esses jogadores. Tem algum jogador que você queira que a gente traga aqui? Fale. Deixe a sugestão nos comentários também, que é muito legal. Um abraço, saudações colores. Valeu.